o nosso espírito. Então, nossa proposta é, nós vamos seguir a nossa programação, são 3 músicas que a gente sempre inicia os trabalhos nessa casa. Logo em seguida, a gente deixa à vontade para vocês também embelezar mais ainda esse momento com o repertório de vocês. Tá? Então vamos iniciar com a primeira música. Cadê a Adriana? Hoje a Adriana mudou de lugar, estou procurando. Então vamos começar com a primeira música. Boa noite, meu amigo. Me dá um minuto, tá bom? Vamos lá, então. Boa noite, meu amigo, quanta alegria nesse dia poder te encontrar. Falo de coração e com muita emoção, amigo, eu quero te desejar a paz que vem do Senhor, te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor. Com certeza irá expressar agora o que eu mais quero, amigo, neste momento é poder te abraçar. Boa noite, meu amigo, quanta alegria nesse dia poder te encontrar. Falo de coração e com muita emoção, amigo, eu quero te desejar a paz que vem do Senhor, te desejar que essa vida possa ser vivida nos caminhos do amor, um sentimento que o mundo inteiro um dia com certeza irá expressar agora o
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, virando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Ele saiu essa semana, gente. Ficou ótimo. Ele saiu hard essa semana para cantar essa música para nós. Por gentileza, claro. Tem uma coisa do Dr. Bezerra de Menezes para falar. Há muitos anos atrás, olha que a Olhos da Luz ela vai fazer 28 anos. Você é tão encantadora. Deixa eu falar de logo de você. Meu coração é seu. São seus olhos. E ele sabe identificar as coisas boas ali. Sabe, tá bem? Você baixa um pouquinho. Assim tá bom. Assim tá ótimo. É sagrada ela, não é? A Olhos da Luz, nós tínhamos alugado um galpão num lugar em Sabará chamado Bairro Industrial. E assim, não podia ficar no lugar industrial, mas ficou lá um tempo bom. Até um dia chegar a carta de despejo, né? Nos convidando a conhecer os lados bonitos da vida, né? E tivemos de acatar e fomos saltimbancos, né? Uma Kombi, com tudo pendurado na Kombi, até um terreno. Nós
fomos até o prefeito da época e falamos: precisamos de um local para ir. Aí ele falou: sobe para lá e vai lá, nós estamos até hoje. Mas, e aí a Olhos da Luz ficou muitos anos numa casinha de madeirite. Uma casinha de madeirite. E uma coisa que entra no Bezerra de Menezes. Não tinha, era terra, o piso era terra, era madeirite, a terra. Ele sempre chegava lá para os trabalhos, tinham entrado, levado das panelas, levado fogão, era levado os fios, mas como a espiritualidade nos lembrava quando isso acontecia, para falar do Evangelho não precisa ter luz elétrica, né? O Evangelho acontecia. Aí teve uma vez que estava limpando, organizando no sábado os trabalhos da início, e tinha chovido e tinha ido água, e lá dentro, onde iam fazer os trabalhos, estava um pouco de bastante lama. E aí pensamos em fazer pequenas pontes assim de madeira, onde os pacientes iriam passar para chegarem até as macas. E aí eu estava preparando as coisas do Dr. Fritz, preparando as coisas, todos os tarefeiros preparando o que tinha que preparar, a realização acontecendo numa lona lá de fora. E aí eu não vou esquecer, não é? Que eu olhei do lado direito da casinha de madeira, que era madeirite, e ali de pé na lama, assim, é modo de falar, porque ali não tinha madeira para ninguém pisar, era lama mesmo, com poça d'água. Lá no canto eu olhei e eu vi o Dr. Bezerra de Menezes, ali no meio da lama. E eu falei: Senhor, dá-nos força, não é verdade? E ele estava do lado direito, o Dr. Fritz estava perto da lama, estava preparando a bandeja dele. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, quando eu olhei para aquele campo, eu vi o Dr. Bezerra e me chamou a atenção que eu olhei para o chão. Eu comecei do rosto dele e fui até o chão, ele todo de branco, no meio da lama, como um lírio. Como um lírio. Então, uma emoção muito grande para mim estar aqui hoje. Uma emoção muito, eu sei que ele sabe que é uma emoção muito grande para mim estar aqui hoje. Que ele estava como um lírio no meio da lama. Então, é um testemunho que eu queria dar. Obrigada por dividir conosco. E nós somos a lama, que bom que ele está entre nós. Não é? Que bom que ele está entre nós. Nós temos essa oportunidade. Mais uma vez, eu quero dar as boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Essa é uma casa de amor, Bezerra de Menezes, Espírito Solar. Então, todos podem participar. São todos muito bem-vindos. Eu ajudo na organização desta casa. Nossa fundadora é a Marlene Marques. E hoje nós trabalhamos numa equipe juntos. Eu gosto sempre de falar que sozinhos nós abrimos uma trilha, mas juntos nós mantemos o caminho vivo. Então, que bom que nós estamos juntos aqui hoje. Vou dar só alguns recadinhos antes de iniciarmos com as atividades da noite. Então, vai ser passado este caderno de vibrações durante todos os nossos trabalhos. Vocês podem escrever os nomes de pessoas necessitadas, qualquer pessoa, né, que vier à mente de vocês. Registre o nome aqui, Dr. Bezerra de Menezes. E hoje, mais ainda especial, Dr. Fritz, com certeza estará abençoando e entregando para cada um que estiver nesse caderno
E também esse caderno depois é levado na nossa mesa mediúnica. Enfim, os trabalhos continuam neste plano e no plano espiritual. Temos ali um cantinho que é o nosso lugarzinho da água fluidificada. Se vocês quiserem colocar ali a aguinha de vocês, para que a molécula dessa água seja transformada e seja colocado no medicamento, fiquem à vontade. Caso não queira, mantenha a garrafinha com vocês, a espiritualidade tudo sabe e vai fluidificar a água onde estiver, tá bem? Hoje nós teremos em especial passe coletivo, pela quantidade de pessoas, né? Então achamos assim melhor fazer coletivo. E gostaríamos de pedir a compreensão de todos que a nossa querida irmã Eliane não ficará para perguntas e respostas. Ela tem tido dias longos, com muito amor, com muita disponibilidade, né? Mas nós também compreendemos que logo que terminar o horário da palestra dela, ela precisa se retirar, refazer, né, o espírito, porque esse final de semana também será um final de semana longo. E eu queria pedir permissão para dizer que, independente de eu estar com dificuldade de mobilidade, assim, muita dificuldade mesmo, o doutor Fritz não está, não. Não está, não. Já teve momentos dele, de eu estar com o pé quebrado, ele tirar o que estava no pé e trabalhar. Já teve momento de eu estourar o músculo e trabalhar. O problema é do meu físico, mas eu trabalho normalmente. Como disse Jesus, né? O espírito está pronto, mas está no corpo. Mas mesmo assim esse corpo está à disposição. Então agradecemos por isso e mandamos toda a energia de amor e de luz para a Eliane também, para que ela também receba a vibração do nosso coração para aliviar as suas dores físicas. Do fundo do nosso coração te desejamos isso. Tá bem? Teremos tradução simultânea. Assim, salvamos o tempo da palestrante, temos mais oportunidade de ouvi-la do que ter alguém traduzindo. Então, claro, nunca é 100% inteligência artificial, né? Mas, se tiver alguém que não fala português, vai ser traduzido simultaneamente na televisão, tá bem? Agora, querem mais uma musiquinha antes da oração inicial? Vocês que decidem. Nós estamos seguindo o fluxo. É uma decisão difícil. Ou oração ou música. Como música. É oração. Então vamos A gente vai cantar São Francisco. Pode tocar a letra. Algum minuto comigo, Nazaré? Então São Francisco estão pedindo e depois Maria de Nazaré. Obrigada. Já está na tela. Hoje eu queria agradecer que a Eliane fez para a Eliane uma música que ela gostaria de ouvir. Qual que a senhora quer Vocês. Essa é uma pessoa de É essa que ela quer ouvir. Onde
Agora eu peço para que nós possamos acalmar um pouquinho mais os nossos corações, fechar os nossos olhos físicos, ficar confortavelmente na cadeira que nos acolhe, agradecer esse ambiente que nos recebe, desligando o celular, respirando, acalmando, nos colocando em oração, agradecendo a Deus, a Jesus, a nosso querido amigo, mentor desta casa, que estejam conosco, Mestre. Ó Pai, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e de suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo também aqueles que desejam conhecer a verdade, assistindo a todos quanto apelem pelo teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Fazei, ó modelo, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Querido amigo Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, com nosso coração banhado de alegria e gratidão, pedimos permissão a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, ao nosso querido amigo Dr. Fritz, para que possamos iniciar os trabalhos desta noite. Que assim seja. Eu vou fazer uma leve, rápida apresentação sobre a nossa querida Eliane Gonçalves. Eu acho que o trabalho dispensa qualquer apresentação, mas para quem não a conhece ainda, Eliane é residente no Brasil, onde participa do movimento espírita na Casa e Auxílio à Fraternidade Olhos da Luz, com atividades nas cidades de Sabará e Congonhas do Campo, ambas em Minas Gerais. Eliane se coloca à disposição de Jesus, realizando atendimentos de curas espirituais através do Espírito Dr. Fritz. Sempre bom ressaltar que todos os atendimentos são gratuitos, voltados à assistência espiritual, amor e fraternidade em Cristo. Eliane, mais uma vez, seja muito bem-vinda a essa casa de amor. Nós que agradecemos. Eu vou me levantar. Se fosse possível, a palavra perder a postura
eu diria que agora que as meninas perderam, porque não conseguem se manter em pé, o T, o A, o L, diante de vibração tão formosa, diante de vibração tão pura, diante de um amor tão verdadeiro. Às vezes a gente fica sem saber o que faz e perde pouco a postura, não é? Não sabe onde põe as mãos, os braços. E diante da harmonia desse lugar, não sei nem quando eu vou começar a abrir esse papel. Porque a própria casa, a docilidade da espiritualidade presente já é a palestra, já é o trabalho. A espiritualidade, ela não é o nosso futuro. A espiritualidade não é o pós-desencarne nosso. A espiritualidade somos nós agora, espíritos que somos, que não estamos, mas que somos. A Senhora Dona Marlene e a todos que colaboram neste lugar, parabéns por essa harmonia que eu sinto nesse lugar, que não é construído de agora, mas de pouquinho em pouquinho, muitas conversas, grandes lutas vencidas, e onde o maior carinho que esse lugar poderia receber é a harmonia que existe aqui. Parabéns a todos vocês. Para a surpresa de hoje, eu trouxe 2 páginas. É muito simples o que eu tenho para falar. Depois, no final, eu falo. Existe um livro que não dá, porque se eu fosse trazer aqui, ia demorar um pouco pelo tamanho do texto e as explicações que eu gostaria de dar. Porém, eu aconselho muito a estarem lendo do Sr. Divaldo Franco o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro que traz uma fala muito atual, como é a fala de Jesus, mas especificamente nos permite deitar no nosso próprio divã. Porque muitas vezes, ou sempre, nós nos recusamos a ficar diante dos nossos próprios problemas, das nossas próprias fraquezas. É um livro que eu aconselho muito a quem interessar. Então, na lição Libertação pelo Amor, diz sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, item 8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, capítulo 22, capítulo 22, versículo 39. E fala o seguinte: toda a essência da vida
encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina, porque somos parte de Deus. Toda a essência da vida. Quando falamos da essência da vida, nós falamos do direito que nós temos de gostar um pouquinho mais de nós, de olhar para nós com um pouquinho mais de brandura, de buscar em nós um reconhecimento de que somos os pais esforçados, que somos as mães esforçadas, avós. E uma coisa que o Dr. Fritz sempre fala é que Deus, Ele não busca perfeição no mundo, Ele busca pessoas esforçadas. Tendo isso em vista, precisamos entender que não é correto colocarmos essa essência divina adormecida, quando eu falo adormecida, sofrendo como se nós não a conhecêssemos. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. Ascensional, você vai crescer, você vai evoluir, mas você não alcança o que foi colocado aqui por Joana de Ângeles, esse caminho audacioso, ascensional, se você não tem coragem de te amar, de ser seu psicólogo, Por que sempre escolhemos ser os carrascos? E não o psicólogo, aquele que compreende que nós fizemos o possível, que fomos até onde aguentávamos ir, que entregamos o que conseguíamos entregar. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado. O ser vive para amar e ser amado. Sempre nós pensamos, precisamos amar as pessoas. Eu tenho que amar as pessoas. Mas, aqui fala o ser. Cada um de nós vive para amar e ser amado. E como nós vamos conseguir ser amado por alguém se nós não nos amarmos, não nos aceitarmos como somos? Porque Deus em nós não vê defeito algum. Porque nós somos parte de Deus. Nós somos parte da perfeição. Por isso, para Ele, importante é o esforço. Porque perfeito Ele já é. Ele nos ampara. Então, mostrar um pouco mais de nós mesmos é reconhecer que o que a gente tenta fazer todos os dias foi o nosso melhor. E amanhã, possivelmente, eu vou tentar a mesma coisa, mas vai ser o meu melhor também. Porque eu fui audaciosa, não desisti. Eu não parei.
Dr. Fritz também costuma dizer o seguinte: rasteja, mas sai do lugar. Rasteja, mas sai do lugar. Essa fala dele me traz muita força, porque quantas vezes eu me peguei preocupada com alguma coisa e sentando e passando 2, 3, 4 horas eu buscando soluções sentada. E se eu tivesse rastejado, saído do lugar, conversado com alguém poderia ter me dado uma luz, um aconselhamento, uma solução, uma saída. O ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. No caso, fazer a sua essência, trazer a sua essência mais profunda, a sua maior autenticidade, permitir que isso aflore, porque está aí, faz parte de você. É algo que existe e é algo que nem pensamos que está aqui. Então, por que não? Quem foi que disse que só as flores podem desabrochar? Quem foi que disse que só as flores podem perder pétalas? Nós também podemos. Somos flores nesse jardim maravilhoso de Deus, nesse mundo perfeito que Ele nos entregou, que não tem um só defeito. Esse mundo que Ele entregou com uma perfeição tamanha que faz com que reflita a nossa própria imagem o tempo todo. Mas não porque Ele nos queira castigar, não porque Ele nos queira mostrar, você precisa melhorar isso, você precisa... Não, Ele não vai apontar nada. Nós é que vamos nos observar nesse mundo perfeito, nesse espelho chamado Terra, a nossa imagem com mais respeito. Deus, Ele não julga. Deus, Ele não é carrasco. Deus é um Pai de misericórdia, que nos entrega uma folha em branco todos os dias para reescrevermos o que nós não conseguimos escrever no dia passado. Esse é Deus. Esse processo encerra toda. Presta atenção. Encerra toda a autoconquista de cada ser, que deve transformar e impulsionar em sentimento, o sentimento atavismo, sabe, que a gente também não para pensar. Porque sentimento atavismo, um comportamento herdado. O sentimento atavismo, comportamento herdado. Então, por que eu aprendi? Porque eu aprendi que se eu misturasse manga com leite, eu morria. Se deixasse o chinelo virado, a mãe morria. Então, assim, os nossos pais, eles seguraram um pouco a nossa vida. Não é verdade? Mas tem muitas coisas que nós aprendemos, nós não aprendemos errado. Nós aprendemos o que eles aprenderam. E eles nos deram o melhor do que eles aprenderam. Mas, todos os dias, estão surgindo mais coisas, aparecendo novas possibilidades. Porque eu não digo mudar, deixar o que os meus pais me ensinaram para amanhã ou esquecer, não, mas somar. Por que eu não posso mudar de ideia?
Tem uma música do Raul Seixas que eu gosto muito, que é Metamorfose Ambulante. Não sei se alguém conhece. Se não conhecer, é bom. Porque é muito bom falar, eu vou ali apagar aquela luz e no meio do caminho eu vou decidir que vou deixar ela acesa. É um direito. Eu posso agora. Sempre que eu ia numa palestra, eu gostava muito de ir em palestra. Gostava demais de ir em palestra. Mas por alguns motivos eu precisei parar. Porque às vezes caía um comentário no noticiário falando, o doutor Fritz mudou, então ninguém via Eliane, né? Mudou. Então, mas palestra é bom demais. Então, a gente quando escuta, como agora, por exemplo, vocês precisam concordar ou discordar. Não manter vivo aquela opinião só porque ensinaram. Porque eu aprendi uma coisa, tudo que foi ensinado a mim foi ensinado de alguém que passou para alguém, foi o pensamento de alguém que passou a ser o meu pensamento. E algumas famílias, quando buscamos dar uma opinião, há conflitos, porque não estamos em família acostumados no seguinte, o seu pensamento é meu, mas eu também tenho um pensamento. Eu trago coisas do passado físico, agora, do presente, mas isso significa que tem que ser a minha opinião. Eu preciso crescer e eu preciso somar com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô. Nós precisamos ser, além de qualquer coisa, companheiros encarnatórios. Porque o pai e a mãe, quando eles vêm ao plano físico, antes eles concordaram em trazer aquele filho. Eles concordaram em trazer aquela filha. Teve uma hora que eu disse na hora da luz. Porque tinha algumas pessoas revoltadas com suas mães. E eu disse, ela pode ter abandonado você. Ela pode nunca ter dito que te ama. Ela pode nunca ter te dado carinho. Mas se você chora, se você vê o céu, se você se alimenta, se você tem filhos, se você vê as flores, foi porque ela se tentou te fazer. Ela faliu como mãe. Mas ela não merece um castigo maior do que a falência que ela teve com o espírito, o rancor do filho. Não merece, nem uma mãe nem um pai. Porque faliu numa encarnação. No papel de pai, no papel de mãe, em não dando amor, dando carinho, batendo, abandonando. Já é muito. Imagina essa pessoa logo após a encarnação, como vai sofrer? Por que vibrações de mais sofrimentos para chegar até essa pessoa? Por que não perdoar? Porque essa pessoa fez algo que, independente de qualquer coisa, nenhum filho vai poder pagar ela jamais, ela trouxe ao mundo. É o melhor caminho de pensar e perdoar. Porque nós erramos todos os dias. E vamos errar mais ainda. Gosto de falar. Levanta a mão, quem é aquele que nunca fez uma pessoa chorar desde o dia que nasceu até o dia de hoje? Com certeza, todos nós já fizemos alguém chorar. Então, não guardar, é ser audacioso, não ficar com essa cultura de passar geração em geração que a manga com leite vai matar você. Porque, inclusive, é uma vitamina gostosa, não é? Não mata, não. É muito
Bom, em atividades lúcidas, heranças dominadoras, em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos, harmônicas, hábitos, estratificados. É muito importante prestar atenção nessa pequena fala. Instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados, significa tudo aquilo que está, alguém sabe? Em camadas, posto em camadas. Então, nós vamos trazendo opiniões formadas e nós vamos tendo medo de expor nossas opiniões, e isso vai acontecendo como se fosse vários tecidos sobre tecidos, são nossas emoções. Vários tecidos sobre tecidos. E elas vão comprimindo-se, a ponto de alguém perguntar: por que você está chorando? Você fala assim: não sei, só me deu vontade. Mas são tantos tecidos, um sobre o outro, comprimindo, pesando. O medo de expor uma emoção, um sentimento. Sim, tudo bem, ok, sim, sim. E aqui dentro, eu gostaria de falar: hoje eu não quero sair. Hoje eu gostaria de ficar em casa. Hoje eu gostaria de não comer essa comida. E às vezes a gente come porque a pessoa fala tantas vezes: foi feito com carinho, foi feito com carinho, foi feito com carinho. É quase uma parte do pescoço, foi feito com carinho. E a gente come, mas a gente toma um café da manhã mais tarde, não estávamos com vontade. Mas são coisas simples. É só um exemplo de como a gente tem medo de falar o que sente e o que pensa. Então, isso em relação às emoções. O Dr. Fritz, outra coisa, ele trouxe o seguinte, de que a depressão é o limite do homem forte. Não é o limite do ser humano fraco. Que quando a depressão vem, ela vem como boa conselheira. Que a depressão, ela vem para dizer para você que está na hora de mudar. Tantos sinais no decorrer da vida aconteceram e em nenhum momento nós conseguimos enxergar que tinha que mudar, que tinha que dar uma opinião, que tinha que falar um não, que tinha que falar um sim. E aí foi se comprimindo vários tecidos, um sobre o outro. Isso se tornou o que nós conhecemos por depressão. Sentimentos comprimidos. E ele fala que é o limite do homem forte. Para a gente olhar a depressão com um pouco mais de ternura, não como algo avassalador que quer destruir, mas como uma conselheira. Quando tiver o diagnóstico de depressão, para e pensa. Isso é porque alguma coisa em mim eu tenho que mudar. Remédio, taxa preta, é por aí que começa. Mas, e a minha facilidade de aproveitar a vida, de ler um livro, de brincar com as pessoas, de assistir um filme, de conseguir prestar atenção nas coisas? Eu vou perdendo isso com a medicação. Sendo que a depressão, ela vem dizer para mim: você precisa mudar para
Olha para dentro de você. Vamos começar a tirar um pano de cima do outro. Sabe? Aquela pessoa que você não conversa, passa por ela e fala, oi, menos um pano. Se ela falar com você, ótimo, é melhor que o pano saiu daqui. Isso é que conta. Se alguém tem raiva de você e você não tem raiva da pessoa, Senhor, onde quer que essa pessoa esteja, abençoa ela, por gentileza, menos um pano. Eu não estou com fome. Eu sei que você fez um carinho, mas eu não estou com fome. Menos um pano. Olhar a gente com esse amor. Faz essa psicanálise íntima, esse afeto conosco, e tirando um pano de cima do outro, que eu falo pano, porque um pano em cima do outro acaba abafando. Porque a gente não tem que entender todo mundo. A gente não precisa agradar todo mundo. Eu há pouco tempo eu disse que eu adorei me ouvir certa vez e peguei para mim, eu me dou o direito de ser criticado. Todo mundo tem medo de ser criticado, não é? Então todo mundo tenta colocar aqui tudo certinho para não ser criticado, porque eu posso fazer alguma coisa que alguém não goste, mas só que eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Eu tenho o meu jeito de arrumar a cama. Eu tenho o meu jeito de fazer, de escrever. Eu não posso ser igual a ninguém, mas posso ser inspirado por todos. Não é? Então eu não posso ter medo de crítica, porque a crítica só engrandece. Ela só engrandece. Porque se alguém me criticar, é porque eu estou enganada, não estou invisível. Por favor. Se ninguém me criticar, eu desencarnei, ninguém está me vendo. Não é verdade? Então, é positivo. É a forma de olhar a vida. Tudo é forma de olhar a vida. As aspirações elevadas sobre os impulsos do amor, tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas. Todas as criaturas. O compromisso do amor, ele deve ser atendido por todas as criaturas. Amar ao próximo como a si mesmo. Ótimo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com a espiritualidade foi o seguinte: você tem roupa a doar, aí você fica procurando um bazar, uma casa espírita mais próxima. Mas às vezes o vizinho, às vezes alguém na própria casa, abre o saco no meio da sala. Às vezes, você põe tudo numa coisa, fecha. O que é isso que está levando? Doação para a casa espírita. Mas às vezes pode ser um irmão. Então, o compromisso, ele deve ser entendido da seguinte forma: o próximo mais próximo é alguém já deixa a espiritualidade. É quem está do lado da gente, é o familiar, é o amigo, é o próximo mais próximo. Porque não adianta eu vir aqui fazer aquele negócio assim, né? Né? Assim, não adianta eu fazer isso e lá fora ser mal-humorada com as pessoas e, sabe, intransigente e egoísta, e ser o contrário do que eu demonstro ser aqui agora. Então, amar as criaturas, você não vai conseguir amar ninguém de verdade se você não se apaixonar por você. Se você não olhar no espelho e falar, eu gosto do que eu vejo. Todos nós somos do jeitinho que tem que ser. Não tem que mudar nada.
tem que mudar nada. Até costume, que até tem, né? Uma vez por mês acontece efeitos físicos. Divaldo falava isso, né? Perguntava para o Divaldo, você pinta o cabelo? Ele, não, mas isso são efeitos físicos. Divaldo, primeira vez que Divaldo, ele ficava assim, com muita vontade de aparecer uma tinta, que na época isso não era normal, né? Aparecer uma tinta era um ó, todo mundo esperando que aparecesse uma tinta. E aí apareceu uma tinta, mas não podia ter a chuva. E tinha reunião Chico esperando de volta. Então foi assim, foi muito difícil de volta chegar até a reunião, não é? Que era uma tinta muito preta mesmo, era preta que chegou a reluzir o rosto de volta. Então se via rosto, não é? E uma sombra por sobre aquela luz que ele é. Então, ele foi escondendo, se jogando, até chegar à reunião. Chegando lá, ele disse, oi Chico, não percebeu nada diferente. Não, Chico, eu não queria tocar no assunto. Ele sempre discreto, silencioso, não queria tocar no assunto. Aí ele, você não viu que eu pintei o cabelo? Ele olhou assim, aham. O que você achou? Que o seu cabelo está pintado. Aí ele só tinha problema, não pode pegar tinta. E o tempo mudou, passou, graças a Deus. Hoje em dia pode ser uma chuva, não é verdade? Divaldo pintou o cabelinho dele até quando deu para pintar, não é? E eu acho isso maravilhoso. Porque quando abraçaram ele e falaram assim, Divaldo, você pintou o cabelo? Era uma maneira de alguém, não interessa quem, queria expor. Mas ele nos deu uma lição. Não. É um efeito físico que acontece uma vez por mês. Aí eu aprendi já essa resposta para o seu gente. Então estou ensinando para vocês, tá bom? Vocês devem para cá de relação média de efeitos físicos. Tá bom? Então, é muito importante esse amor para com vocês, para vocês terem amor para com as pessoas, pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo. O bem-estar legítimo significa o bem-estar verdadeiro. Eu não preciso fingir que estou bem para ninguém. Não preciso fingir que eu estou bem para ninguém. Eu não preciso estar com vontade de chorar e rir. Eu tenho direito de chorar. Dr. Fritz, vou tocar de novo nesse assunto. Ele trouxe o seguinte, que Deus permitiu a lágrima aos homens para aliviar o espírito. Por que não chorar quando tem vontade? Por que pomos uma camada até sobre a lágrima? Perder até esse direito. Eu quero chorar. Não quero me ver chorar. Eu choro e volto. Mas quando eu tenho vontade, eu choro. A lágrima, Deus nos deu para um objetivo, aliviar o espírito, nos aliviar, nos dar força, nos permitir. Deus não nos trouxe até aqui apenas para fazer, não faz não, tem pecado, que é, e olha o julgamento do mármore. Não. Deus nos pôs aqui para nós nos redescobrir, para nós gostarmos de nós, para nós não reclamarmos tanto de nós. Quem que elogia os outros esquece de não elogia nunca a si mesmo? Quem aqui? O senhor? O senhor? O senhor? Nossa, aí, por favor. Mas, geralmente, você elogia as pessoas e esquece de reconhecer
os seus valores, não é verdade? Então, precisa ser legítimo, verdadeiro. Invariavelmente, o amor surge com o desejo inicial de compartilhar, no caso, dividir alegria e repartir realizações. Como que eu vou repartir realizações? Me realizando como ser humano. Quando o ser humano pensa em realizações, pensa: eu preciso trocar de carro, eu preciso de uma casa, eu preciso, o meu sonho é pintar a casa. Mas a gente pouco pensa em passar uma massa corrida dentro da gente, em passar uma tinta em nós, colocar aquela cadeira, um limão, um festivo, olhar para nós mesmos, não como o homem velho tem que ser assassinado, que isso é um termo muito feio de se falar, matar o homem velho. Não se mata idoso. Não, isso é contra a lei. Não se mata idoso. O homem velho é para ser transformado. Violência contra o idoso é lei em qualquer parte do mundo. Então, repartir realizações, expressando-se conscientemente no zelo pela prece. O zelo pela prece, ele olha o resto do dia. Eu faço o Pai Nosso todos os dias. Parabéns. Mas como foi que você rezou por você? Eu falo por você. Eu não falo pelo que você precisa, pelo que você gostaria que melhorasse na vida, mas pelo ser humano você. Sabe essa prece? Sabe essa preocupação que existe com o filho, com a filha? Essa oração que vocês fazem? Senhor, cuida da minha filha quando eu sair de casa, que ela encontre só pedras no caminho. E a oração que você faz para você, como que ela é feita? É que eu consigo ir para o trabalho, que eu consigo fazer o meu trabalho, que eu consigo dar o estudo para os meus filhos, que eu consigo levar a comida para dentro de casa. Meu Deus, me dê saúde para que eu consiga cuidar. Cuidar. O progresso pessoal, acabei de falar aqui agora, o progresso pessoal, ele é um progresso, o plano físico e o plano espiritual, ele deve ser razão, equilíbrio. Nós estamos no plano físico. Você tem direito de lutar pelo bem-estar, para deixar coisas boas para os seus filhos, para também desfrutar de uma casa, de arrumar o seu carro, comprar o seu carro. O brinco da senhora é lindo, dona Marlene. Colocar um brinco desse lindo. A senhora tem esse direito de ficar linda. A senhora é um espírito que ilumina. Inclusive, basta até o brinco. Mas nós estamos aqui no plano físico para viver em harmonia com o brinco e com a espiritualidade que somos nós. Com a casa, com a espiritualidade que somos nós. Com o carro, com a espiritualidade que somos nós. Porque, como eu disse, caixão tem gaveta. Eu acredito que alguém um dia possa ter tentado, mas não conseguiu, porque não tem gaveta. Então, por que esse equilíbrio? Equilíbrio é eu buscar, olhar para mim com respeito, cuidar da minha saúde com carinho, fazer oração para mim, porque eu, espírito, preciso de
força, preciso atrair espíritos bons para mim, preciso me resguardar de mentes que possam me atrapalhar. Porque se você não reza para você, você está à mercê de espíritos que vai atrapalhar o seu caminho. Então, no plano físico, é direito viver o físico e é dever cuidar do espírito. Certo? Isso é de forma a estar ampliando-se cada vez mais. Ampliando-se cada vez mais. Dizem que quando olhavam para Chico Xavier, não dava para ver onde começava e terminava, não é? O campo magnético dele, ele estava aqui, o campo estava aqui. Então, isso é possível a todas as pessoas. Porque você, quando pega e lê um livro, você está lendo um livro para você. Quando você faz uma oração, faz para todo mundo, faz para você. O seu campo energético vai engrossar. Ele vai criar força. Ele vai criar em torno de você um escudo protetor que vai fazer com que você consiga aquele propósito que você fala que está tão emperrado, tão difícil de conseguir manter. No plano físico, porque você é um espírito vivenciando experiências no plano físico, não o contrário. Então, cuidando de você, espírito, as dificuldades materiais físicas, elas vão se resolver. Não uma coisa. É uma terapia eficiente para a superação em relação às sombras. Jesus, o homem, fez-se o exemplo mais vivido do amor que o mundo tem notícias. Última. Eu vou cansar vocês. O mundo jamais pode mudar essa fala. Por que Jesus é e continuará sendo? Se nós tentarmos o que Jesus disse para os apóstolos, disse, não é verdade? Ele chamou depois na correção, quando o pai trouxe o filho para que tirasse, que o filho estava possuído, não é? E eles tentaram, mas mestre, por que o senhor tentou? Por que o senhor conseguiu e nós não conseguimos? Sendo que nós já havíamos estado em tantas cidades curando o que o Senhor nos permitiu. E por que nós não conseguimos? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha, transporte-te daqui para lá. E essa fé, ela só é possível através de um sentimento chamado amor. Se eu amo é puro. Se eu amo, eu me curo. Se eu amo, a porta abre. Ai, Eliane, você está falando, mas não deu uma receita até agora. Essa é a receita. Lá atrás, no comecinho, certa vez, eu era de idade, de subir no beliche, e dormia todo mundo do lado do quarto, eu dormia no beliche de cima. Acho que foi a única vez que eu ganhei no Caricoroa, não, Carimba. Não ganhei nunca mais. Aí eu dormia no beliche de cima, né? Peguei o beliche de cima. Aí, teve uma vez que eu cheguei na hora da luz, sentei lá no beliche e tô. Meu Deus, por que a gente não veio para esse mundo com um manual? O doutor Fritz bateu na minha cabeça e falou: manual do Evangelho, minha filha. Abram. Nunca mais esqueci disso. E é o manual. O Evangelho existe para ensinar, não você
a fazer só para os outros, mas o Evangelho existe para você começar a fazer a partir de você para os outros, para você se amar. Você, quando lê o Evangelho, você se compreende, você se permite, você se entende, você não se julga tanto, você se compreende mais, você fica com a mente mais lúcida. Os problemas não são tão grandes como eram, porque você simplesmente leu a carta do Cristo, te dando o melhor dele naquele momento. Então, o manual do Evangelho e a receita é nosso Senhor Jesus Cristo. Contar uma história rapidinho aqui para vocês, bem rápido, muito rápido. Tirei carteira de motorista em 2008. Eu vendia passagem de metrô, lá no metrô, escondido dos policiais do metrô lá, porque era proibido, né? Mas eu sei que Deus sabia que não era pecado, porque eu consegui o dinheiro que eu precisava para conseguir ir para os trabalhos que eu precisava. Então, aí depois veio, aí eu pegava o metrô e eu conseguia carona numa casa de uma pessoa que morava lá em cima, na Pompeia, então era um morro e era assim. Aí teve uma vez que na hora da luz tinha uns buracos, lá no arraial onde tinha as empresas, então era um lugar muito assim, no meio de empresas, muito assim. Então apareceu um rato no buraco, mataram o rato e o buraco ficou. Aí pensei eu, em casa tem cimento. Aí, sacola, cimento aqui, minha mala do lado de cá com tudo que eu precisava dos trabalhos e escadaria do metrô. E vamos, eu estava com o meu dinheirinho da passagem, vamos embora até a casa de quem ia me dar carona para eu chegar até a Costa da Luz. Muito bem. E eu subindo a rua com o cimento, gente, cimento pesa, pode ser, cimento pesa. Aí eu subindo aquele negócio, aí a voz do Dom Fritz perfeitamente. Isso não foi em 2008 não, em 2008 eu tirei a carteira. Filha, você vai dirigir. Eu só olhei assim, eu sou aquela pessoa que sempre fala com minha família assim, se um dia eu dirigir e tiver um tráfego pesado, eu abro o carro, vou embora e deixo o carro lá. Eu não me vi dirigindo. Passou mais ou menos 4 anos tempo da espiritualidade. Porque para quem escuta, né, se for fazer feliz, não espera 4 anos. Mas eles não falam, é o tempo de Deus. Aí, para me contar, aí eu tomei todos os pau que vocês podem imaginar. Era um pau atrás do outro. Aí eu fazia hora extra, vendia meu negocinho lá no metrô, tomava pau. Papel amarelo, eu sonhava comprando papel amarelo. Aí, a minha mãe, no meu último pau, que eu não sabia que era o último, na época no Brasil era um pacote de 5 anos, foi o último pacote que eu peguei. Aí, olha, não tem mais esse negócio não. Agora eu vou pau, vou fazer tudo de novo. Aí eu não queria perder, porque é difícil comprar pacote daquela coisa de novo. Aí, minha mãe falou para mim assim, quando eu abri o portão e caiu no portão, comecei a chorar, falou assim, filha, essas coisas não são para nós. Essas coisas não são para nós. E eu falo para vocês, foi a melhor coisa que ela podia ter me dito. Foi a melhor coisa que ela podia ter me dito. Porque na outra semana eu remarquei o teste. Morrendo de medo. Morrendo de a minha perna da embreagem dessa forma assim. Hoje em dia, nossa senhora, de vez em quando tem uns não vou nem contar as histórias.
Aí, gente puxou pela minha mãe, que está lá no Brasil, que eu amo tanto. Eu sonhei, olha como a espiritualidade é bondosa, sabe da fé que eu tenho em Jesus? Então eles usam a imagem do Cristo para dar força para a gente. Eu sonhei que Jesus estava de pé, com a mão sobre uma construção de tijolos, umas pedras, assim, olhando para uma cidade toda de pedra. Eu tive aquele sonho, e aquele sonho foi comigo para o dia seguinte. E o moço que estava aplicando o exame, ele falou assim, Dona Eliane, não precisa parar ali, sem pisar no freio, fazendo controle de embreagem, porque eles estão podando a árvore e como não, eu vou parar ali. Eu estava corajosa. Não sei o que aconteceu, sabe? Não sou uma coisa da coragem, porque eu tinha certeza que eu era do pau. Aí eu fui lá, parei lá. A senhora pode sair. Saí. Foi tudo muito bem. Aí eu sabia dos outros pau que tinha que desenvolver o carro. Aí eu comecei a pegar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, passei tudo. Aí tinha carro estacionado aqui e tinha um instrutor aqui. Aí, Dona Eliane, pode ir mais devagar? Eu, não tem problema, eu não vou bater. Fui desenvolver o carro, a senhora não pode parar aí, eu vou parar. Sim, senhor, parei. Aí virei para ele e falei assim, o senhor pode me dar meu papel amarelo agora? Aí ele pegou, a senhora agora vai querer tomar o meu lugar. Aí era Márcio, meu instrutor, falou, senhor Márcio, a Dona Eliane quer tomar o meu lugar? Aí pegou, gente, eu guardo até hoje, me deu um papelzinho branco. Eu lembro que dois instrutores eram careca, eu mexi as carecas deles. Estava um suor danado, eu estava muito feliz. Porque eu estava pronta, eu estava suicida mesmo, sabe? Não para aqui, eu fiz tudo. E eles ficaram um pouco nervosos, eles, eu não sei. Aí eles falaram assim, a senhora só não pega BR. A senhora só não pega BR, porque a senhora precisa de um tempo ainda, porque aprender a dirigir não é tirar a carteira, é o dia a dia. Aí no dia seguinte, quando eu era 040, indo para Olhos da Luz, só na faixa do meio, que é aquela 60 para baixo, né? Mas então, isso foi uma grande lição. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir, mas eu também não deixei de ir atrás. Eu fui atrás. Eu posso, naquela época, ter pensado assim, nossa, ela tentou se matar de toda forma, porque estavam rodando árvore. Eu parei o carro, controlei o carro na embreagem. Não era eu, era uma coisa muito assim, suicida, que estava em casa. Mas eu fiz isso aí e tirei minha carteira. Só mas aconteceu isso porque a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Apesar que eu nunca sonhei em dirigir, só tive notícia. Mas, quando eu tive notícia, dentro de mim, eu pensei, espiritualidade, o que é que eu faço? Então eu vou fazer, entendeu? Aí, é isso. É lutar pelo que a gente quer, ou pelo que alguém quer de melhor para nós. Porque às vezes a gente pode não querer alguma coisa, mas alguém quer alguma coisa de bom para nós. Então tenta olhar o que a pessoa falar, não como crítica, mas como alguma coisa que alguém quer de melhor para você. Porque alguém dá uma opinião, está me criticando, está com um defeito, me corrigindo, e às vezes não é. É porque te ama. E não sabe falar direito. Porque nós, no plano físico, ainda não conseguimos colocar sentimento em palavras. Por isso que muitas famílias ainda, às vezes não conseguem se compreender. Mas é normal. Não é crítica, é amor. O que dificulta o processo
processos de evolução, geralmente conflitos, são perfeitamente o que eu disse aqui agora. Você achar que tudo é crítica, mas muitas vezes é porque eu não consigo lidar bem com as palavras, eu não consigo lidar com as minhas emoções, imagina com as palavras. Então cabe a você ter certeza que eu te amo. Cabe a você saber que a gente é da mesma família, que eu sou filho do mundo. Que eu não vou te criticar, eu estou te falando alguma coisa porque eu te quero bem. O amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser. No caso, é qualquer tipo de vínculo que une o exterior com o interior do ser. É o amor. Quantos casais estão aqui presentes? Não é? É o exterior e o interior. Quantos amigos estão aqui presentes? É o interior e o exterior. Quantas pessoas, tem pessoas que deixaram em casa e que vocês amam demais? É o interior e o exterior. Não existe só eu, mas eu querendo ou não, eu preciso conviver com aquele que pensa diferente de mim. Porque ele também me ama e me quer bem. O amor nunca se ofende, sempre está lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar feridas do mundo e curar feridas dos homens. Jesus demonstrou isso. Jesus demonstrou. Está havendo guerra, minha amiga. Mas as orações que a gente faz pela paz, elas vão surtir efeito como gotículas de água junto do nosso Senhor, bom Deus. Que o Dr. Fritz também falou que Deus não trabalha sozinho, Ele trabalha em equipe. Por isso as nossas orações são importantes. E de pouquinho em pouquinho os governantes vão se entendendo. E a comida vai chegando. E as guerras dentro de casa vão ficando menos. Porque não adianta você se preocupar com as guerras que vê pela televisão e dentro de casa acontecer guerra e não ter uma diplomacia, não ter um consulado. Eu acho que o consulado teria que ser o banheiro. Porque é um lugar que todo mundo precisa. Imagina a senhora aqui me olhando, não está conversando comigo e eu estou lá fora do banheiro. A senhora vai ter que falar alguma coisa comigo. Qualquer coisa. Mas só tem que conversar comigo. Sabe? Isso que é importante, a gente não dormir sem falar com ninguém. Não criar abismo. Porque Jesus, ele é real. É mais real do que o século. É mais real do que tudo que eu estou vendo aqui. Jesus, ele nunca vai passar. Jesus, ele é paz, ele é amor. Com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de caridade e de entendimento, amarás teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior e total. Porque nós somos o reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos. Ele não chamou apenas 12, e muito mais de 12, e muito mais de 12. Ele chamou cada um de nós a acreditar em nós e não acabar conosco
não nos reconhecendo como pessoas que valem a pena. Eu só trouxe aqui uma explicação sobre uma pessoa que eu gosto muito, chamado ego. Pequenininha explicação, eu prometo. Ego. A gente escuta muitas vezes, né? Toquei no seu ego. Você está assim porque está com o ego ferido. Olha como o ser humano coloca algumas palavras em situações totalmente equivocadas. Eu nunca posso falar com o Flávio. Flávio, você está assim porque eu toquei no seu ego, não é? Por que eu falaria? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver você? Não. O responsável pelo seu ego é você, não sou eu. É só para esclarecer, porque me pediram isso, o seguinte: o ego é o mediador, é o que equilibra os impulsos instintivos. Ego saudável é uma pessoa confiante. O ego é a estrutura mental responsável por mediar entre os impulsos primitivos, as regras sociais e a realidade. Simplificando, é o seu eu. A gente conhece como consciência. Por isso que a gente erra quando fala para alguém assim: você está assim porque eu toquei seu ego. Não. É consciência. É o que intermedia, o que equilibra. Eliana, mil perdões, eu sei que não pode fazer pergunta, mas eu estudei psicologia e isso acontece muito, graças a Deus está falando isso. Tem um exemplo bem curtinho, como você falou, né? O inconsciente fala, né? Estou com vontade de comer doce. Aí o superego fala: não, mas você está gordinho, você quer emagrecer. Porque é a consciência. O ego é a consciência, é o equilíbrio. Obrigada. É o equilíbrio. É o equilíbrio. A psicanálise, ela ensina isso, e nós conhecemos Joana de Ângeli, e ela traz a psicanálise de uma forma bem simplificada e nos esclarece de uma forma muito importante, nos ajudando de uma fala, eu falo simplificada até nós compreendermos mais. Continuando aqui, só para a consciência, a voz interior que controla o comportamento, organiza a personalidade e equilibra seus desejos com o que é aceitável no dia a dia. O ego não tem uma localização física, porque quando fala em mente, não é verdade? As pessoas vão dizer assim: aonde fica o ego? Será que ele está ali do lado da pineal? Onde que ele está? Onde fica o ego? Não. De jeito nenhum. O ego não tem uma localização física no cérebro. Ele é uma estrutura abstrata da mente que representa a nossa consciência. O ego é um presente de Deus, não algo para que a gente utilize essa palavra para buscar ofender ou provocar alguém. Porque a minha coisa está falando assim: eu tiro a sua consciência, eu fiz coisa. Então, o ego, ele é a consciência. A linguagem da psicanálise, ele explica de forma bem profunda, é a consciência. Então, que nós tenhamos carinho com o nosso ego. E se alguém falar assim:
conseguir tocar seu ego, por isso que você está nervoso. Não. Estou com a consciência tranquila. Minha consciência tranquila. Se alguém falar assim, se a Silvia falar comigo assim, Eliane, você tropeçou porque você ficou nervosa, porque eu toquei no seu ego com o que ela fala. Eu vou falar com a Cida. Não, Cida, minha consciência está tranquila. Ninguém, eu vou dizer uma última fala de Dr. Fritz. Dr. Fritz, ele disse: ninguém pode falar nunca que alguém despertou a raiva em alguém. Porque se despertou, olha só a palavra, despertou, é porque já estava em você. Já existia em você. Ninguém pode falar, essa pessoa despertou rancor em mim. Se despertou, era porque ele estava lá. E a palavra despertou em mim, ela sugere, através da nossa lembrança emocional, nós podemos não lembrar do passado, mas nós temos essa lembrança emocional, a fala despertou em mim, mostra para cada um de nós o que nós temos que olhar com carinho em nós para melhorarmos, não exigir tanto de nós, sermos mais condescendentes, mais humanos conosco. E a última fala é a do cesto de pão, todo mundo já ouviu. Que o Dr. Fritz, ele falou no sentido figurado, sobre a questão do perdão. Não importa quem te perdoa, o importante é você não sentir que tem que perdoar alguém. Porque se alguém, o Dr. Fritz fala, se alguém te trata mal, é porque aquela pessoa está doente. Se alguém te dá uma resposta ruim, é porque aquela pessoa está doente. Se aquela pessoa for descuidada com a fala, desrespeitou você, é porque aquela pessoa está doente. Para o doente, oração. E ele fala, se você está no hospital e um doente cuspir no seu rosto, você não vai cuspir na cara do doente de novo. Você está lá dentro do hospital. Você vai até rir, porque você vai querer comigo, Mas por que aqui fora tantos doentes são descuidados com as palavras, nos agridem verbalmente, nos deixam tristes muitas vezes com a fala, e nós ficamos desequilibrados? Porque se as pessoas aqui fora estão fazendo isso conosco, porque elas estão doentes, porque elas estão infelizes, porque elas não estão bem. Se você quer conhecer alguém que não está bem, observe o comportamento dela, a fala dela com qualquer pessoa. É uma pessoa que não está bem. Então não tem por que você ter raiva dela. Ao doente é perdão. Tá certo? Ao doente é perdão. E como é o perdão? Por favor. E como é o perdão? Quer terminar com a sua do meu lado aqui? Nem perdoa de cara. Obrigada, muito obrigada. E em relação ao perdão, o Dr. Fritz ensinou o seguinte: é para nós imaginarmos, quando nós nascemos, Deus entrega um cesto, o balaio, e na medida que nós vamos crescendo, Ele vai entregando pães. Cada pãozinho que Ele entrega para nós é o Pai compreendendo que aquele filho errou, porque ainda não sabia. Perdoou. E com o passar do tempo, o balaio vai enchendo de pães, todos eles colocados por Deus. E o grande objetivo da nossa encarnação é que todos nós cheguemos um dia no plano espiritual com o nosso balaio vazio.
que todo o perdão que Deus, toda a compreensão que Deus entregou para nós durante toda a nossa vida, nós consigamos entregar. Por mais difícil que pareça, porque é. Por mais difícil. Quando a gente olha uma pessoa que fez qualquer coisa para nos ferir, como alguém que está doente, a gente perdoa instantaneamente. A gente entrega o pão. Se a gente encontrar 10 pessoas que nos fira, que nos machuque, será menos 10 pães no nosso cesto. Então, eu desejo muito agradecer a senhora, agradecer essa casa, por favor, agradecer esse trabalho maravilhoso que essa casa constrói todos os dias. Uma casa que veio para que aconteça o que já aconteceu no plano espiritual há muito tempo, se eternize na terra. E que todos nós possamos chegar um dia no plano maior, com o cesto vazio. E que todos nós aprendamos aqui no plano físico que nós valemos a pena, que nós estamos fazendo o nosso melhor, que nós estamos nos esforçando, que não é fácil criar filho, que não é fácil convívio familiar, que não é fácil, há atrito de opiniões, é normal para o crescimento espiritual. Mas ninguém disse que seria fácil. Não é fácil para nós que buscamos compreensão, mas não é fácil para eles também que buscam compreensão. Porque o complicativo é que nós buscamos compreensão em pessoas que também estão buscando compreensão. Então, muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Que Deus permita que possamos continuar a ser essas pessoas lindas. Que os meus olhos agora deitam sobre cada um de vocês. Lindas, maravilhosas. Que essa casa continue repleta por essa espiritualidade presente, tão maravilhosa, tão fraterna, tão caridosa, tão bondosa por estarem aqui. Eu tenho que falar e que junto dessa espiritualidade, familiares, queridas de vocês, que amam vocês e que não partiram da vida de vocês, só deram um até logo, só foram até ali. Vocês são muito amados. Essa casa é bendita. Muito obrigada. Que Deus Pai norteie sempre o caminho de vocês, para que vocês reconheçam sempre que são os melhores. E a sua amiga disse para você ouvir aquela música sempre que for possível, porque ela continua gostando daquela música e que ela não quer que você sinta tristeza quando ouvir aquela música, porque era a hora dela partir do plano espiritual, assim como vai chegar o momento de todos nós partimos do plano espiritual, partimos para casa na hora certa. Essa é a maior felicidade. Gratidão. Gratidão.